orar, vamos pedir que o Senhor traga a direção da palavra. Nós cremos que nós não caminhamos sozinhos, que o Senhor está conosco, que muitas vezes nós passamos por situações que são batalhas individuais, são batalhas secretas, são batalhas que nem todos são capazes de enxergar, mas no nosso secreto o Senhor está. E o Senhor é o Deus que nos vê, que nos enxerga, que nos fortalece, que nos ajuda. E nós cremos, Senhor, que nada foge do controle das Tuas mãos. Então, ó Pai, que o Senhor possa, através da Tua palavra, falar aos nossos corações, nos fortalecer, ó Deus, para que em cada uma dessas batalhas que nós enfrentamos diariamente, que o nosso coração esteja certo, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor está cuidando de nós. E nós cremos, meu Deus, porque a Tua palavra testifica a Tua verdade e aquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Então, meu Pai, que essa palavra seja para nós um alimento, um sustento, a força que nós precisamos para que nós possamos continuar crendo, ó Pai, no Senhor e no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e entregamos, Senhor Jesus, este momento que é o momento da palavra nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Hoje, eu recebi uma missão, né? Eu recebi a missão de terminar meu culto no horário. Aí eu me senti, assim, um pouco intimidada, sabe? Aí eu respondi assim para a pessoa que me deu a missão: vou falar com Deus, né? Porque, na verdade, não depende de mim, depende dele. É claro que sou eu quem trago a mensagem, mas o mensageiro é ele. Aí Deus me ajudou. Deus me ajudou tanto que hoje eu vou pregar sobre um personagem que todo mundo conhece. Que aí a gente já pula metade do caminho e Deus me ajudar a cumprir a missão. Fechou? Então eu vou pedir que vocês abram aí a Bíblia em 1 Samuel 21. A gente não vai começar lendo por aí, tá? A gente vai falar sobre a história de Davi. Todo mundo conhece Davi, né, gente? Sim, olha, agora Deus fiquei tão aliviado quando você falou de Davi. Falei, meu Deus, vai que eu tenho que explicar 7 anos de batalha de novo. Aí eu vou ficar, né? Não, hoje vai ser tranquilo. Inclusive, o ano passado eu acho que eu peguei uma história antes dessa. Então, assim, tá ali, tá tudo fresco e a gente vai caminhando juntos. Só que, antes de começar a palavra, né? Eu quero falar justamente sobre a fama de Davi. Como eu perguntei assim, gente, todo mundo conhece Davi? A resposta foi sim. E Davi era conhecido por muitas coisas, né? Qual era a fama que Davi carregava? Vamos lá. Quando você pensa em Davi, qual a primeira palavra que vem na sua cabeça? Ó, ele foi um vencedor de gigantes. Primeira coisa. Vamos lá, quem mais? Rei. Foi um rei. Pastor. Foi um lutador. Foi um pastor de ovelhas. Foi um homem segundo o coração de... Então Davi, ele tinha ali consigo uma fama. E é uma das histórias mais famosas da Bíblia, né? Então a gente de cabeça já tem muitos episódios da história de Davi muito fresco na nossa mente, né? Eu quero até pedir, pode colocar aqui no primeiro. A fama de Davi tem uma lista que na verdade assim, eu já coloquei poucas coisas que eu já sabia que vocês iam falar todas essas. E na verdade a lista é muito maior que isso, né? Ele tem ali muitas características, muitas histórias marcantes, muitos testemunhos, né? De provas ali que ele passou e experiências que ele teve com Deus. Então a gente tem ali, né? Os momentos marcantes da história de Davi na nossa cabeça. E aí, o fato de a gente ter essas histórias, essas memórias, faz com que a gente olhe para algumas passagens da Bíblia com olhos daquilo que a gente lembra, né? Da fama de Davi. Vamos falar da minha fama, por exemplo. Eu tenho a fama de ser uma pessoa que fala muito. Aí, a Bianca, que precisava fazer um compromisso com os adolescentes, me perguntou ontem assim: você acha que você consegue terminar o culto no horário? Aí eu me senti levemente assim, afrontada. Mas aí, com respeito, eu falei pra ela: não, vou falar com Deus e vai dar tudo certo. Aí hoje, quando eu estava refletindo sobre Davi, eu falei: nossa, deve ser que tem uma fama, né? Vou começar a terminar meus cultos mais no horário. Viu, gente? Eu prometo. Na verdade, em minha defesa, eu não atraso para terminar o culto. Porque o meu culto tem até as 9h30 para terminar. E hoje a igreja vai ser minha prova, né?
E existem coisas boas pelas quais nós somos conhecidos, e também os nossos defeitos fazem com que a gente seja conhecido. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, desorganizada, e eu mantenho essa desorganização, quem convive comigo já vai saber. Ah, não, que a Alice é desorganizada. E aí já fica ali, tá achado. Hoje em dia eu já melhorei, né? Deus vai trabalhando, assim, a gente vai amadurecendo. Mas não é meu forte, assim, a organização, meu irmão que o diga. Mas aí eu vou melhorando, não vou? É isso, o objetivo é a gente ir melhorando, para a nossa fama também ir melhorando. E Davi, ele carregava com ele muitos pontos da sua vida que construíram para ele uma fama. E essa fama foi algo que não estava no controle das mãos de Davi determinar como seria. O que foi acontecendo é que, à medida que as pessoas iam conhecendo a história de Davi, quem ele era, o que Deus estava fazendo no meio do seu povo através dele, aquela fama foi uma coisa que saiu do controle. Quem lembra da história em que Davi venceu o gigante Golias? Todos nós. Naquela situação, um canto nasceu no meio da nação. Quem era o rei naquele período? O rei Saul. Davi não era o rei. Davi também não era guerreiro ainda. Ele era o pastor de ovelhas que foi levar comida para os seus irmãos que estavam na batalha. Os seus irmãos sim já eram guerreiros naquela altura do campeonato. Só que quem foi que venceu o gigante? O pastor de ovelhas, que ainda não tinha ali toda a preparação, todo o amadurecimento para ser um guerreiro. Ele foi um guerreiro muito melhor no futuro, mas ali ele foi a pessoa que teve a coragem, que teve a disposição para que Deus pudesse usá-lo para contar ali um milagre. E ali o milagre aconteceu. E Davi venceu Golias. E quando aquilo aconteceu, esse cântico aqui, ó, virou a fama de Davi. Lá, pode passar para o próximo. Lá em 1 Samuel 18:7, diz assim, ó. A fama dele, né, no momento depois, logo após ele ter vencido a batalha com Golias, era que Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então aqui a gente tem uma coisa muito boa da fama e uma coisa muito ruim. A coisa muito boa é que, aos olhos dos homens, todas as pessoas estavam percebendo o que estava acontecendo. Que Deus estava levantando Davi, de fato, como uma liderança para aquela nação, como alguém que faria muitas coisas grandes. Ele seria ali capaz de realizar feitos nunca vistos antes. E aquilo era bom? Era. Mas era bom para Davi. E para quem veio antes, aquilo era bom? Porque aqui nós estamos falando de um cântico de exaltação a Davi. Só que essa exaltação a
sobre o nosso ego. Só que aqui a gente está falando da época dos reis. Então aqui é muito poder envolvido. Então a fama, ela era uma coisa muito importante, porque um rei, ele não era respeitado só pelo que ele possuía, só pelo que ele tinha de riquezas. Um rei também ele era respeitado pela sua fama. Muitos reis eles eram respeitados através do medo, porque as pessoas elas não tinham ali nenhum respeito pela pessoa do rei, mas era um rei muitas vezes ali muito malvado, era uma pessoa ali que tinha uma fama de ser muito vencedora, de passar por cima dos outros. Então ela impunha às vezes o medo para que ela pudesse ser respeitada. Quantas histórias acontecem dessa forma, né? Então, aqui o cenário mais feio. Essa fama de Davi, ela começou a ser construída desde o maior feito ali diante dos olhos dos homens, que foi a vitória sobre Golias. E aí, quando eu estava pensando, né, nessa pessoa de Davi aqui, nessa situação, ele ainda era um jovem. Depois que ele sai dessa batalha, tendo vencido, Saul dá para ele mais responsabilidades, ou seja, ele sai dali da batalha com Golias e ele vai para outras batalhas, para outros enfrentamentos ali com povos, batalhas menores, né? Mas ainda assim, em todas elas ele recebe a vitória de Deus, porque de fato o Espírito de Deus estava sobre ele. Só que aquilo não levantou a fúria, né, apenas de Saul. O que acontece é que, como eu falei para vocês, né, esse capítulo 21 aqui ele tem duas histórias. E essas histórias elas marcam o início da fuga de Davi da ira de Saul. Quando Saul percebe que ele está perdendo espaço, perdendo respeito, que a fama de Davi está se sobrepondo ao nome dele, ele começa ali a persegui-lo, porque o Espírito de Deus já não está mais sobre Saul. E naquela perseguição, Davi ele já não é mais ali a pessoa que tem tudo ao seu favor. Então aqui nós não estamos falando do momento em que Davi ele já é rei, ele já é vencedor, ele já tem um exército. Na verdade aqui ele não tem nada, ele é um fugitivo. É quem Davi é no momento que esse capítulo começa. E ele sai às pressas ali na calada da noite com a ajuda de Jonatas, filho de Saul, para que ele não fosse atacado, porque a intenção de Saul já era matá-lo, lá no capítulo 20. E ali a amizade dele com Jonas o livra, porque quando Jonas sabe ali do plano do seu pai, ele vai lá, ele tenta avisar, né, criar uma situação onde ele consiga se encontrar com Davi. Ali eles se despedem e começa uma fuga. Enquanto Davi está correndo, Saul está indo atrás. Em todos os lugares onde o rei ouve dizer que Davi está, ele chega e ali ele leva a destruição, ele leva a guerra, porque o objetivo dele era recuperar sua fama. Ele não podia ter ninguém ali disputando a glória que era dele, que era do rei. Então, o Davi que nós temos diante de nós nessa história, na verdade ele não tinha nem mantimento. Eu não sei se você se lembra, você pode ler na sua casa desde o começo do capítulo, mas eu preguei um tempo atrás dessa palavra, onde ele recebe o alimento que é o pão sagrado do templo, porque ele não tinha nem pão para se alimentar. E aí ele chega ali diante do sacerdote Ameleque, ele recebe ali o pão, ele recebe ali a espada com a qual ele tinha ido para a guerra contra Golias, porque era a única arma que tinha presente no templo. E aí lembra daquela passagem que ele fala assim, não existe arma melhor do que essa? E aí ele toma aquela espada e muda de lugar, porque na verdade ele está fugindo. E a verdade é que Davi ele era sozinho, ele estava em fuga, ele não tinha ali pessoas com quem ele pudesse contar ainda. E naquele caminho, ele para na primeira cidade para ter essa conversa com o sacerdote, ele recebe alimento, ele recebe a arma, e depois ele chega numa cidade que na verdade ele só tinha duas opções: ou ele entrava naquela cidade que se chamava Gate, ou ele iria direto para o deserto. E sem nenhum mantimento, como ele iria sobreviver no deserto? E ali ele entra naquela cidade de Gate. E antes de eu ler para vocês o que acontece nessa cidade, eu quero ler para vocês o salmo que Davi escreveu enquanto ele estava passando por essa cidade. E aí a gente vai discutir isso. Pode passar. Aqui, lá, se você quiser, você pode ler inteiro na sua casa, porque nós não temos aqui tempo, né? Mas eu separei essa parte que é a parte mais importante para que a gente pudesse entender. No Salmo 34, a partir do 1, Davi fala assim, ó: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor.
cobrirá de vexame, de vergonha, né? Aí no 6 ele fala assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que o buscam, o Senhor porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É muito forte essa palavra, né? E aí, quando eu tirei essa palavra, eu fiquei refletindo antes de entender em que momento, né, essa palavra ela foi escrita, em que momento Davi ele escreveu esse salmo. O título desse salmo é O Senhor é Bom. E aí eu falei, nossa, né, com certeza Davi vai testemunhar aqui a sua vitória. O que vocês acham? Que uma pessoa que fala tudo isso aqui a respeito de Deus, ela acabou de vencer. E quando a gente lembra que Davi ele foi um grande vencedor, a gente associa automaticamente essas palavras a palavras de alguém que acabou de ter uma vitória muito grande, de testemunhar com seus próprios olhos, com a sua própria vida, tudo isso aqui que só Deus é capaz de fazer, não é isso? Mas na verdade não é, sabia? Não foi isso que aconteceu. Davi ele não venceu um grande exército, Davi ele não acabou de passar por uma grande batalha, Davi acabou de receber um grande livramento. Aí agora a gente vai ler juntos, lá no 1 Samuel 21, em que momento essa história esse salmo ele foi escrito. E eu quero muito que vocês vejam como é maravilhoso a gente entender não só o versículo que a gente lê, a palavra que a gente tira no dia, porque na verdade toda a história apresenta pra gente, de fato, o contexto, aquilo que é importante que a gente aprenda, para que a gente entenda que na nossa vida também a gente vai passar por situações que talvez não vão acontecer como a gente esperava, que talvez aos nossos olhos Deus ele vai se manifestar de uma forma em que a gente conhece a forma de Deus, né? Nós que já vivemos milagres, que temos testemunhos, nós sabemos que Deus é poderoso para vencer batalhas, quando nós enfrentamos guerras, e aí muitas vezes diante da nossa vida, uma situação diferente acontece e nem sempre a gente sabe como agir. Por isso que é importante que a gente conheça a palavra, porque toda palavra é uma forma de a gente conhecer maneiras diferentes de como Deus ele age. Porque na verdade o poder de Deus ele não muda. O que muda são as formas como nós conhecemos esse que é um Deus poderoso e que pode fazer com que a gente seja até mesmo livrado da morte em algumas situações. E aí foi exatamente o que aconteceu aqui com Davi. A primeira coisa que eu pensei, né, foi nossa, foi uma grande batalha que Davi venceu e por isso ele escreveu esse salmo. E aí quando eu fui ler a história, a gente vai acompanhar juntos. A partir do versículo 10, aí em 1 Samuel 21, vai explicar o que aconteceu quando Davi entrou na cidade de Gade. Então ele olhou ou a cidade ou o deserto. O que ele fez? Entrou na cidade. Porque ainda que ele tivesse que atravessar o deserto na fuga em que ele estava ali para tentar salvar a sua vida, não dava para ele sem nada. E no templo ele só encontrou o pão do dia. Ele não encontrou nada que ele pudesse ali contar por muitos dias. Só que acontece que essa que era a única cidade próxima era a cidade dos filisteus. A cidade de Gade era a cidade de Golias.
a gente entenda que Davi, ele não estava naquela cidade. Davi não estava diante daquele rei para proteger a fama que ele tinha. Davi estava ali porque ele precisava salvar a sua vida. Porque se Davi morresse, o propósito de Deus seria interrompido naquele momento. Ele já tinha sido ungido para se tornar rei, mas se ele morresse, aquela promessa morreria com ele. E tudo aquilo que Deus tinha como propósito para se tornar a realidade de Davi, iria acabar naquele momento, se ele não soubesse usar as palavras certas. Gente, ele estava ali encurralado, sem muitas opções, com medo no seu coração, porque a palavra registra isso. E aí a gente percebe que Davi, ele tinha ali a intenção certa no seu coração. A intenção que não era de proteger a fama que ele estava carregando. A intenção que não era se importar mais com a opinião das pessoas do que de fato com a vontade de Deus. Porque um homem no lugar de Davi, que estivesse mais preocupado com a sua fama do que com o propósito que Deus tinha, essa pessoa ia morrer no momento em que abrisse a boca. Imagina se Davi fosse um homem orgulhoso, por exemplo. Uma pessoa orgulhosa, ela não iria abrir mão de sua fama. Um homem orgulhoso, quando ouvisse isso aqui, na presença do rei, ele ia ter que honrar aquilo que as pessoas falaram que ele era. O homem que iria vencer os 10 milhares. E o homem que ia vencer 10 milhares, iria morrer com o seu próprio orgulho, diante daquele rei ali. A história ia acabar. E nós não estaríamos contando aquilo que ele disse lá no Salmo. Que Deus livra, que Deus não deixa passar vergonha, que Deus exalta. Nada disso seria a realidade, a história que Davi ia ter para contar se o orgulho estivesse no seu coração. Se ele estivesse ali, não para fazer a vontade de Deus, mas para sustentar a fama que ele tinha construído. Você já viu uma pessoa orgulhosa? Como o orgulho destrói a vida das pessoas? Tem gente que não sabe lidar com situações que ela precisa ali agir rápido, que ela precisa ali mudar os planos, que ela precisa recalcular a rota. Você tem gente que está diante de um problema, está diante de uma situação onde algo que dá errado, e a resposta dela é: se eu cair, eu vou cair atirando. Quem já viu isso? Quantas pessoas não são desse jeito? Pode até dar errado, porque a probabilidade, a gente estava falando aqui no domingo, o pastor não pregou sobre as probabilidades. Muitas vezes, como ela disse lá na palavra, a probabilidade, a falta de probabilidade diante dos olhos humanos aumenta a glória de Deus. Mas uma pessoa orgulhosa, quando ela está diante das probabilidades ali, bem baixas de ela vencer, aí é que ela tem que se provar. Aí é que ela tem que mostrar como ela é capaz, como ela consegue, como ela resolve, como a sua vida está na força do seu braço. E ainda bem que Davi não era essa pessoa. Sabe por quê? Porque a probabilidade aqui dizia que Davi sairia dali morto. E se ele fosse uma pessoa orgulhosa, ele iria cumprir essa probabilidade. Ele seria a pessoa que ia tentar cair atirando. Ia tentar dar 1, 2 socos em no máximo 2 servos, e o terceiro cortava a cabeça e pronto. Não tinha mais Davi para contar a história. Porque era assim que funcionava naquela época. Se você ameaça, a gente corta a sua cabeça e a ameaça morreu. Acabou. Davi ia morrer e carregando a sua fama para o chão. E a fama de que Davi mataria 10 milhares no caixão não serviria para nada. Porque um homem morto não poderia glorificar a Deus. Então Davi, ele só sobreviveu a essa situação porque no seu coração ele não estava preocupado em manter a fama que ele tinha. Ele estava preocupado em manter o seu propósito. A nossa identidade, ela não está nas nossas conquistas. Ela não está nas forças das nossas mãos. Ela não está no número que nós alcançamos, não importa qual seja, no seu trabalho, na sua família, naquilo que você apresenta para as pessoas. E é importante que a gente se lembre disso, porque a nossa carne ela tem uma tendência a querer fazer com que a gente pareça bem, com que a gente tente manter uma fama. E quando na verdade, diante de Deus, nós precisamos manter não a fama, mas a nossa identidade nele. Porque só assim nós conseguimos viver o nosso propósito, cuidar para que o nosso propósito seja de fato aquilo que nós vamos viver. Quantas pessoas erram, pecam e não tomam a decisão de se consertar, de voltar à presença de
tolice em Deus, manter a fama de pessoa bem-sucedida que deu certo, fazendo as coisas erradas. São muitas as formas que o diabo tenta convencer a nossa carne de que é possível viver bem sem que o propósito de Deus seja a nossa realidade. E nós estamos falando aqui de uma pessoa que nós já sabemos o final da história, que é Davi. Mas agora é a nossa história que está em jogo. Porque de fato nós estamos aqui vivos, de corpo. Mas e a nossa alma? Será que a nossa alma ela está de fato alinhada com o propósito que Deus tem para a nossa vida? Ou será que nós nos cansamos, nos sobrecarregamos para tentar manter uma fama, para tentar manter uma reputação? E aos olhos de Deus, tudo isso está sendo reprovado. É da gente analisar o que a gente faria no lugar de Davi. Eu conheço pelo menos uma dúzia de pessoas que não teria sobrevivido a essa situação, só porque não teria a humildade de mudar o plano, de se humilhar, de quebrar a sua fama para que a vontade de Deus pudesse prevalecer. Porque aqui, Deus ele poderia fazer o impossível. A gente já viu tantas palavras. Deus não deu um terremoto para livrar Paulo e Silas da prisão? O que seria impossível para o Deus verdadeiro? Nada. Deus poderia fazer com que aquele palácio caísse em ruínas, se assim ele quisesse. Mas Deus estava forjando o caráter de Davi. Davi tinha sido ungido a rei, mas antes de chegar no trono, ele precisaria ter no seu caráter a humildade, a obediência, a astúcia. Vocês viram que na direção que Deus deu para os discípulos, que a Bíblia pregou na terça-feira, falava que eles precisariam ter a astúcia da serpente e a pureza da pomba. E aí, quando eu trabalhei nessa história, eu pensei, Davi teve exatamente isso. Ele teve a astúcia da serpente na hora certa, e só por isso ele foi livre da morte. Talvez a ideia fosse de que ele venceu com carros, com cavalos, um grande exército, ou matou Golias, e aí escreveu aquele salmo. Não! Sabe o que aconteceu? A gente vai ler aqui, a partir do 13. Por isso, com o seu coração cheio de medo lá, que a gente acabou de ler. Aí olha o que aconteceu. Por isso mudou Davi, tá? Por isso mudou o seu comportamento diante deles. E aí o que ele fez? Fingindo-se de louco nas mãos deles, fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer a saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que eu estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre na minha casa? Então, gente, é sério, eu dei até uma risada quando eu terminei de ler essa história. Porque tudo bem, a gente já conhece, mas quando a gente vai ler e entrar na história de novo, chega a ser cômico. Você imagina um cara que tinha fama na cidade, que ele venceu o maior guerreiro, porque Gate era a cidade de Golias. E aí, diante do rei daquela cidade, ele começa a fazer isso aqui, ó. Fingir de louco. Arranhar a parede, gritar com os servos, se debater, até arranhar as paredes, deixar escorrer baba na sua barba. Tem que ser uma pessoa muito desprendida da sua fama para se submeter a uma situação dessa. E talvez você olhe e fale: eu não faria. Mas aí você prefere o quê? Você prefere ser o louco vivo ou o valente morto? Porque o valente dos 10 milhares estaria morto. E naquele momento em que ele não tinha saída, Deus deu a ele a astúcia da serpente, para que não fosse o final do propósito dele ali. Porque se ele morresse, não importava a fama que ele tinha. Se o propósito de Deus acabasse ali, aquelas pessoas, elas iam continuar seguindo a vida delas. Então Davi, ele tinha que estar muito ali no seu coração, certo da vontade de Deus para a vida dele. Só assim que ele não iria tentar lutar, que ele não iria tentar escapar, e que ele iria se colocar numa situação
Deus, quando a gente vive pelo propósito dele, nós precisamos estar sensíveis a toda a direção que o Espírito de Deus nos dá, até para ter astúcia de sair de uma situação, parecendo louco, porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e muitas vezes parecer louco aos olhos do mundo vai nos colocar numa posição onde a gente vai muitas vezes parecer que foi bobo, parecer que saiu em desvantagem da história, parecer que não saiu por cima. E a verdade é que a nossa carne não está confortável em uma posição de desvantagem. A verdade é que a nossa carne, sem Deus, sem o Espírito que nos ajuda a controlá-la, sempre vai querer tirar vantagem de alguma coisa. A verdade é que se não for o Espírito Santo para trabalhar no nosso coração, a gente sempre vai estar mais preocupado com aquilo que as pessoas acham da gente do que a opinião de Deus a nosso respeito. E Davi, uma das suas famas só é que ele de fato era um homem segundo o coração de Deus, porque até em situações como essa aqui, ele consegue enxergar os grandes feitos do Deus dele. Sabe por quê? Vamos voltar lá no 34. Volta para mim, por favor. 2 slides. Pode voltar mais um. Ah, não, no próximo, desculpa. Aqui, nós vemos a declaração de uma pessoa que estava com medo. A declaração de uma pessoa que acabou de passar por uma situação que talvez, aos olhos de qualquer pessoa, seria um vexame, seria uma vergonha. E o que ele fala? Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Sabe quem era o aflito? Era ele. Ele não era o guerreiro aqui, ele era o aflito. Ele estava com medo, e ele só pode falar aquilo que ele viveu, ele testemunhou. O Senhor o livrou de todas as suas angústias. E talvez aos olhos dos homens, ele estava passando uma vergonha, mas para ele que tinha o seu coração na vontade de Deus, ele estava sendo livre da morte. Ele estava ali recebendo o socorro de Deus na sua angústia, porque não importa como as pessoas estavam vendo aquela situação, Davi estava vendo aquela situação pelos olhos de quem fazia a vontade de Deus. Então ele saiu daquele palácio, ele saiu da presença daquele rei como uma pessoa louca, e no seu coração era isso aqui que ele estava dizendo. No seu coração ele estava dizendo isso aqui, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, e bem-aventurado é quem nele se refugia. Aonde a sua fama ia virar uma vergonha, uma chacota. E ele olhou para aquela situação e ele entendeu que mesmo numa situação que aos olhos humanos parecia uma vergonha, o anjo do Senhor estava ao redor dele e o livrou. E por isso ele foi poupado, por isso ele não morreu, porque Deus ali deu uma saída que as pessoas não entenderam, mas ele sabia que era Deus preservando a sua vida para que ele pudesse chegar até o final do seu propósito. Então é muito forte, porque quando a gente começa a ler as palavras desse salmo, entendendo em que situação aconteceu, parece uma loucura. Porque lá em 1 Samuel, a história é contada sobre os olhos dos homens. O que os homens viram naquela situação? Davi entrando naquela cidade sem nada e sendo uma ameaça por causa da fama que ele tinha. O que Davi viu nessa situação? É isso aqui. Então essa é a visão de Davi daquela situação.
certos. E é importante que a gente tenha isso no nosso caráter, porque a gente vai ter que ter humildade para poder fazer as coisas da nossa vida. A gente vai ter que quebrar o orgulho, vai ter que quebrar a nossa natureza da carne, para entender que nem sempre nas situações a gente vai estar no lugar mais alto ou na posição de maior vantagem para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Às vezes, a forma de Deus ser glorificado é você lutando e vencendo as batalhas que você enfrenta secretamente. Porque aqueles homens ali, diante do palácio, aquele rei, as pessoas não estavam nem aí para o Deus que Davi servia. As pessoas que estavam falando da fama estavam falando de números. Mas Davi sabia que ele precisava agradar o Deus dele. Então ele precisava continuar vivo para continuar a sua missão. E às vezes a gente vai ter que passar por isso e aprender, meu amado, que não importa o que as pessoas achem, que não importa que você esteja saindo de uma situação em que pareça aos olhos do mundo que você está em desvantagem. Se você estiver passando por uma situação desse tipo e for em prol de obedecer a Deus e continuar vivendo pelo propósito dele, entenda, essa é a situação em que no mundo você perde, mas com Deus você ganha. Porque às vezes a gente não vai encontrar vantagem em fazer o que é certo, mas o certo continua sendo certo mesmo quando ninguém faz. E nós somos aqueles que têm que continuar fazendo certo. Fazer o certo às vezes parece burrice aos olhos humanos, mas não importa o que as pessoas pensem, porque a fama pela fama ela não vale nada. Dane-se a fama, preserve o seu testemunho, porque quando você viver para ver tudo que Deus pode fazer quando a tempestade passar, quando você vencer essa batalha, adivinha, aquilo que você venceu vai se tornar um testemunho. Então não se preocupe com aquilo que as pessoas acham se ainda não chegou no final. Porque se a história ainda não acabou, Deus ainda está trabalhando. E nós precisamos ter essa fidelidade a Deus. A fidelidade de se humilhar perante a um Deus que é o único capaz de nos exaltar. Mas é difícil, é sacrificante. E muitas vezes pode até parecer ridículo. Mas se nós estivermos firmes no propósito que Deus tem para a nossa vida, meu amado, as promessas do Senhor se cumprem. Porque nós não precisamos de reconhecimento humano. Nós precisamos da aprovação de Deus. E Deus estava lá. E Davi tinha essa certeza no coração dele. Então, ainda que a gente olhe para essa história que acabou com um pensamento na cabeça daquele rei de que Davi era só mais louco, de que Davi não era uma ameaça, na verdade, Davi sabia no seu coração que ele tinha acabado de vencer uma grande batalha contra o seu próprio ego, contra o seu próprio orgulho. E enquanto ele venceu aquela batalha, que é uma das mais difíceis, que é da gente com a nossa própria carne, Deus estava forjando ali o caráter do futuro rei. Deus estava trabalhando ali para que ele fosse um homem de fato segundo o coração de Deus, não preocupado com a opinião das pessoas, não trabalhando para sustentar uma fama, uma reputação que não valeria nada se o propósito de Deus acabasse e ele morresse ali. Entende? Então nós possamos crer, sabe? E aprender a olhar com olhos espirituais as situações que a gente passa na vida. Porque nem tudo é sobre vantagem, nem tudo é sobre lucro, é sobre benefício, é sobre conforto. Essas coisas elas são terrenas. Mas quando nós temos o caráter de Deus em nós, o nosso pensamento ele deve ser dessa forma. Quando você lê, parece que são duas coisas totalmente diferentes. Mas aqui nós estamos falando do homem de Deus naquela situação e do que as pessoas viram. E em nenhum momento desse salmo você viu Davi tentando convencer as pessoas de que ele estava lutando por um propósito maior que ele. Não, porque não importava para ninguém, só importava para ele. Ele precisava crer que Deus é bom. Eu não pedi para vocês abrirem o Salmo antes, porque lá no começo já fala que esse salmo foi escrito no momento em que ele se fez de louco. E sabe qual é o título do salmo? Deus é bom. Então ele precisava confiar muito em Deus para crer, para obedecer e para passar uma vergonha aos olhos dos homens, para ser humilhado diante de um rei e ainda acreditar que tinha a bondade de Deus naquilo. Será que a gente consegue fazer isso na nossa vida? Enxergar a bondade de Deus nas situações que não nos favorecem, mas que nos livram, porque nem tudo aquilo que é bom aos olhos dos homens vai fazer parte do propósito de Deus para a gente. Então nem sempre é bom você tirar vantagem das situações, porque às vezes é uma armadilha do diabo querendo colocar você numa situação onde você vai estar sempre muito ocupado com o crescimento, com os números, com os lucros, com as vantagens, enquanto o propósito de Deus vai ter cada vez menos tempo na sua vida.
Então nem sempre estar no lugar alto é estar no propósito de Deus. Estar no propósito de Deus às vezes inclui passar pelo deserto, pela perseguição, mas enquanto nós estamos passando, Deus está trabalhando. E nós vencemos essas batalhas que ninguém vê. E a gente tem que dizer para a nossa carne que quem manda é Deus, que Deus é bom, que prevaleça a vontade dele, não a nossa, e que o nosso eu diminua para que ele cresça em nós. E nessas batalhas que ninguém vê, Deus sempre nos fortalece. Então é muito importante que você veja essa história com outros olhos. Isso aqui não é uma parte da história de Davi só para a gente dar risada e achar engraçadinho que ele foi uma pessoa que interpretou um lobo. Não. Davi estava interpretando um lobo cheio de medo no seu coração. Então ele estava ali vencendo uma batalha que ninguém estava vendo, a batalha interna, a luta espiritual, a guerra da carne gritando contra o espírito, para ver se ele ia defender o seu orgulho, a sua honra, ou se ele iria se submeter a ser humilhado para fazer a vontade de Deus prevalecer na vida dele. E nessas batalhas é só a gente e Deus. A nossa fama não pode ajudar nós nessa batalha. O nosso dinheiro não pode ajudar nessa batalha. Na guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, prevalece quem a gente alimenta. O nosso dinheiro não pode ajudar. A nossa conquista não pode ajudar. Os lugares de exaltação dos homens não podem nos ajudar. É só a gente e Deus. E ou a gente se apega muito firme às mãos de Deus para passar pelos desertos que a gente enfrenta, ou então nós teremos batalhas secretas perdidas. Batalhas que aos olhos humanos não podem ser vistas, mas que a gente sabe que a gente perdeu. Porque a gente poderia ter feito diferente. A gente poderia ter vencido o orgulho. A gente poderia ter dito não para propostas que iriam nos afastar da vontade de Deus. Porque no fundo a gente sabe. Então que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração, para sair daqui mais disposto a enxergar o propósito de Deus do que enxergar as vantagens do mundo. Porque a vantagem do mundo não pode nos levar a lugar nenhum. Mas a exaltação de Deus, ela faz com que todos saibam que só Deus poderia agir quando as nossas forças, elas não teriam a capacidade. É por isso que a gente olha para essa história e sabe que foi Deus que fez isso. Porque pela capacidade humana ele estaria morto. Mas ele sobreviveu. Porque no momento certo ele recebeu ali a astúcia de sair daquela situação sem um fio de cabelo fora do lugar. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Olha como esse salmo termina. Termina não, você pode ler no final na sua casa. Mas ele fala assim no 9: temam o Senhor, não o homem, temam o Senhor. Se ele tivesse tentado impressionar qualquer pessoa ali e envergonhar a Deus e não temer a Deus, o final desse salmo seria de derrota. Mas parece que ele ganhou uma batalha grande, porque na verdade ele ganhou a batalha contra o seu próprio ego, contra o seu orgulho, quando ele foi obediente e temente a quem ele tinha que ser, que era Deus e não a sua carne. Ele fala: temam o Senhor, vocês que são santos. A gente não precisa esperar temor a Deus para quem está no mundo. É normal as pessoas do mundo crescerem sem escrúpulo, sem caráter, sem virtude, sem nada. E aí parece às vezes aos nossos olhos que essas pessoas têm vantagem. Mas não. Quando nós temos a visão certa e espiritual sobre as coisas, a gente entende que quando nós tememos ao Senhor com o nosso coração, nós que somos os santos, que não importa que o mundo não tema, quem tem que temer? Nós que somos os santos, precisamos temer ao nosso Senhor, pois nada falta aos que o temem. O exemplo que ele usa, os leõezinhos passam necessidade. O leão é o animal mais poderoso da selva. E o que ele quer dizer quando ele usa esse exemplo? Que até o filhote do animal mais poderoso pode vir a passar necessidade. Mas, porém, aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes falta. Não se preocupe em tentar manter a sua vida através da fama, através da reputação, através da força dos seus braços. Procure sustentar a sua vida temendo ao Senhor. É isso que nos pertence. A nossa parte desse trabalho é temer a Deus. É manter a nossa integridade, o nosso caráter, é não se corromper, é quebrar o orgulho, é abrir mão do ego. Essa é a nossa parte. Porque quando nós tememos a Deus, bem nenhum nos falta. E nós não estamos falando que essas palavras saíram da boca de alguém que já tinha tudo. Nós estamos falando das palavras que saíram da boca de uma pessoa que estava prestes a atravessar um deserto. Então aqui só tinha, aqui a
seus valentes, e ali Deus vai continuar a história. Mas Davi não sabia disso, mas ele sabia no coração dele que no Senhor a sua esperança jamais seria frustrada. Então hoje nós estamos lendo esse salmo sabendo que Deus cumpriu aquilo que ele acreditava, mas lá ele precisava primeiro crer para depois ver. É assim na nossa vida. Primeiro nós tememos a Deus, depois nós vemos o que Deus é capaz de fazer na vida dos seus santos. Depois nós sabemos, porque nós vamos testemunhar que para aqueles que temem a Deus não existem faltas. Para aqueles que temem a Deus nada falta. Nós servimos a um Deus que não nos deixará faltar nada. Não nada que nós esperamos, mas nada que Ele julgue necessário para o propósito dele na nossa vida. Porque talvez você olhe a sua vida pelos olhos da falta. Ah, me falta isso, e se a gente for olhar pela nossa carne, a lista é enorme das nossas faltas. Mas agora a gente tem que olhar para a nossa vida e para o propósito de Deus para nós pensar. No propósito de Deus para a minha vida não existem faltas. Porque Deus sabe exatamente o que eu preciso, mesmo quando eu não entendo. E a minha obrigação nessa história, o meu papel é o de continuar crendo, de continuar temendo, de continuar obedecendo. E Deus usará as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aí, é assim que a gente sabe que, na verdade, Davi, ele ali passou por esse processo vitorioso, porque mesmo que aos olhos dos homens ele não teve ali um final milagroso para contar nessa história, lá no futuro, esse que é o cântico das mulheres ali, ele volta a ser repetido. O cântico de que Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares, volta a ser repetido, sabe quando? Quando o exército dos filisteus vai à guerra. E sabe quem é um dos homens que tem aliança com Aquis? Davi. Você pode ler lá na sua casa, 1 Samuel capítulo 29. A palavra fala que Aquis tem uma aliança com Davi, porque nem ele mesmo se lembra mais daquele vexame. E Deus usou, na verdade, esta situação para que o nome de Davi fosse honrado, glorificado no tempo certo. Porque quando a honra vem no tempo certo, as pessoas sabem qual é o Deus que nós servimos. Por isso que nós não devemos buscar a honra, a glória, o privilégio no momento errado, ou no momento em que a gente considera certo. Porque se nós intervirmos no plano de Deus, a glória não é dele, é nossa. E a Bíblia fala que se o homem já recebeu a sua recompensa aqui, não existe nada para ele. Diga Ardão. Já recebeu a sua recompensa na terra. Davi continuou mesmo para ser envergonhado. E 8 capítulos depois, ele é parte da aliança deste rei. E aí novamente se canta o cântico da fama de Davi. Mas ali ele já tem os valentes. Ali ele já passou pelo deserto. Ali ele já não foi morto pela estratégia de Saul. Então ali a história já fala por ele não precisa mais se defender. Porque ele não precisou se defender para estar justificado por Deus. É muito importante que a gente entenda isso. Lá no final, antes de ele entender do que isso aqui significava, Deus já sabia que no momento oportuno, este rei, que considerava ele um louco, o consideraria forte o suficiente para lutar do lado dele. Davi nem precisou esforçar as suas mãos para fazer isso, porque o seu testemunho falou antes dele. Então, se você tiver que se preocupar com algo na sua vida, não se preocupe com a sua fama. Se preocupe com o seu testemunho. Porque o testemunho é aquilo que Deus gera através dos homens. A fama pela fama, ela é só uma disputa de poder humano. Mas o testemunho não. O testemunho, ele acontece quando as chances seriam muito pequenas. Mas Deus estava lá. Deus agiu naquela história, assim como agiu na vida de Davi, e assim como pode e já fez tantas e tantas vezes nas nossas vidas. É diferente de ter fama, ter testemunho. Porque só vai ter testemunho quem teme ao Senhor e crê que temer a Ele não vai te deixar faltar nada. Então que nós possamos colocar o Senhor como a nossa prioridade, o propósito dEle como a nossa meta, e que a gente possa buscar diante deste mundo não a fama, que é passageira, que vem e vai, que muda de acordo com a opinião dos outros, mas que a gente possa construir na nossa vida
nós formos obedientes e fiéis para viver, nós seremos os testemunhos de Deus aqui. Amém?